Uhum. Bom, da vasta produção de Sartre, que causou um impacto profundo tanto na filosofia, destaco duas obras centrais do século XX, O Ser e o Nada, onde Sartre parte de uma herança fenomenológica para discutir a existência, a condição humana e, por fim, a liberdade, e a crítica da razão dialética, uma obra em que Sartre, na urgência dos anos 60, tenta articular a preocupação com o existencialismo e o marxismo, né? Mas também um impacto profundo na literatura, por exemplo, o romance A Náusea, ou a coletânea de contos O Muro, sem falar do Nobel de Literatura de 64, do qual Sartre recusou, né? Acho que desse trabalho de cunho tanto intelectual quanto literário, tanto teórico como dramatúrgico, uma trilogia se destaca. Eu estou me referindo aqui aos Caminhos da Liberdade. É uma trilogia composta por 3 livros publicados, né? A Idade da Razão, Sursi, os 2 saem em 45, e Com a Morte na Alma, que sai em 49. Né? Eu gostaria de recorrer justamente nessa breve aula de hoje ao terceiro volume dos Caminhos da Liberdade, Com a Morte na Alma. Né? Talvez, pelo menos na minha opinião, o título mais impactante de Sartre, mais belo, né? Com a Morte na Alma, que nos atinge ao mesmo tempo que provoca um desconforto imediato. Para que a gente comece a entender o efeito do Com a Morte na Alma, é preciso reconhecer nos Caminhos da Liberdade a encarnação de um esforço sartreano de participar de uma França pós-desocupação, de refletir sobre uma Europa pós-guerra, de uma reflexão de um mundo depois de 2 guerras mundiais. Compreender essa inscrição histórica é absolutamente determinante para uma leitura mais imersiva e, por conseguinte, mais contemporânea da obra. É entender seu ponto de partida e, então, o seu sentido. Uma possibilidade de entendimento do projeto literário de Sartre, digo especificamente dessa trilogia, passa pelo descortinar de um mundo novo pós-guerra, em conjunto com um desencanto que um ecumenismo político sonhado durante a resistência fracassa, né? Essa é uma das questões fundamentais. Sartre passa pela Segunda Guerra Mundial por uma grande transformação, né? Ele diz que antes ele era um escritor que resistia, menos um resistente que escrevia, né? Ele parte de um certo anarquismo teórico para se ver numa situação absolutamente decisiva. É preciso ter isso em mente, né? A Segunda Guerra Mundial ela coloca a Europa e o mundo sobre o risco iminente do fim, né? Se a Primeira Guerra traz o horror pela primeira vez em escala mundial, a Segunda Guerra, inclusive com a bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki, ela coloca como
real, como possível, a extinção do mundo. Então, muito tomado por essa urgência de um tempo que cada decisão, que cada escrita, que cada posicionamento significava ou podia potencialmente significar uma questão de vida ou morte, é isso que vai colocar o pano de fundo dessa obra literária, né? E Sartre é bastante claro em seu projeto. A questão para ele será a da liberdade humana, a sua realização, o seu confronto com a realidade, a sua responsabilidade e impacto no mundo. O personagem central dessa trilogia é Mathieu Delarue, um professor de filosofia, tomado pela angústia e pelo fracasso que o circunda e o ameaça, né? A novidade trazida por Sartre nessa obra, né, A Idade da Razão, Sursi e Com a Morte na Alma, que especificamente vamos falar um pouco aqui, está na forma que apresenta literariamente essa questão, né, do drama humano. E os efeitos dessa apresentação do ser humano na própria compreensão de liberdade. Não será para Sartre uma investigação de uma suposta interioridade, explicitando dilemas internos ou ainda trazendo à tona conflitos psicológicos que a dramaturgia sartriana colocará em questão a liberdade humana. Quer dizer, de alguma forma, ele rompe com uma certa tradição de não buscar num recolhimento, numa interioridade, o ponto de partida. Muito pelo contrário, o que a literatura de Sartre vai fazer é oposto. O caminho percorrido por Sartre é outro. Nesse sentido, está a chave de leitura para a literatura sartreana. Isso porque sua literatura expressa uma outra percepção da realidade. Tomado por uma influência da fenomenologia, essa corrente filosófica alemã que surge no começo do século XX e que vai impactar todo o pensamento do decorrer do século, ora como uma grande influência, ora como a corrente filosófica a se opor, mas em Sartre, mais especificamente ainda do que a fenomenologia, está o fato dele sempre estar munido da noção de intencionalidade, uma noção filosófica que se expressa numa frase bastante simples, né? Toda consciência é consciência de alguma coisa, essa frase em que coloca sempre que para que haja uma consciência é preciso que exista algo além dessa consciência, né? De que não se pode falar de um sujeito sem objeto, não se pode falar do humano sem falar do mundo. A partir dessa compreensão, Sartre abdica de qualquer hierarquia entre homem e mundo. Se recusa a pensar isoladamente o ser humano da existência, a ponto de só poder se falar da consciência se referindo a algo para além da consciência, de uma alteridade em relação ao outro, em uma conjunção com algo além da consciência. Essa questão será fundamental porque justamente esse binômio de recusa de interioridade e necessidade de falar de encontros que não se reduzem a um único polo, né? Indivíduo, coletivo, sujeito e mundo, que a literatura do Sartre se coloca como uma grande reflexão para a contemporaneidade e nos alcança até hoje.
É justamente pegando essa dimensão dessa tensão, que eu diria que em Sartre se organiza a partir de uma dialética, né? de um, do, do singular e do múltiplo, do individual e do coletivo, que eu gostaria de trazer um pequeno trecho de Com a Morte na Alma, para que se coloque como um impacto a partir daí eu vou me referir um pouco a ele, mostrando ele como uma pequena mônada dessa abordagem literária e reflexiva. Nesse sentido, para mim é muito claro que a literatura ela não é uma ilustração do pensamento filosófico do Sartre. Há um pensamento tipicamente dramatúrgico na literatura do Sartre, né, que se organiza não por argumentação, mas pela exposição e apresentação de situações que vai tornar tão rico a nossa discussão sobre a condição humana. Então, eu gostaria de ler essa pequena passagem da condição com a morte na alma para vocês. Sartre dirá: é engraçado, pensou Mathieu. Sim, é engraçado. Olhou para o vazio e pensou: sou francês. E achou isso engraçado pela primeira vez na vida. É engraçado, nunca tínhamos visto a França. Estávamos dentro dela, era tão natural ser francês, era o meio mais simples, mais natural de se sentir universal. Não havia nada a explicar aos outros, aos alemães, aos ingleses, aos belgas, é que cabia explicar por que azar e por que erro não eram completamente homens. Agora, a França está deitada de costas e nós a vemos. Vemos uma grande máquina quebrada e pensamos: era isso, um acidente geográfico, um acidente da história. Ainda somos franceses, mas não é mais natural. Bastou um acidente para nos fazer compreender que éramos acidentes. Veja, essa citação do Sartre vai colocar uma questão fundamental da condição humana, que é um certo jogo, uma certa dialética, uma certa tensão que não se resolve entre uma necessidade e uma contingência. O que eu estou querendo dizer com isso? Há uma demanda ontológica na condição humana, que eu chamo isso de necessidade, né? De mundo, uma necessidade de buscar sentido, de se realizar, que se confronta o tempo todo com uma existência que opera unicamente sobre a égide do acaso, da contingência. Falar da vida é dar conta de uma inquirição que nós constantemente realizamos, na mesma proporção de uma falta de determinação que a existência nos confronta o tempo todo. Essa dinâmica entre necessidade, e contingência ocorre na relação do humano com seu espaço existencial, do indivíduo com o coletivo, que em Sartre não se trata de uma experiência de segunda ordem. Isso é fundamental compreendermos. Quando eu falo de necessidade e contingência, de indivíduo e coletivo, de ser humano e mundo, eu não estou falando de duas coisas apartadas que eu posso primeiro falar de algo para depois me referir ao outro. Não se trata disso. O que o Sartre está querendo dizer é que o indivíduo está sempre em relação a um coletivo,
que a necessidade está sempre sendo ameaçada por uma contingência, que o ser humano está sempre povoado de mundo, né? Isso que é a condição ontológica, ou, para usar uma expressão alegórica de Sartre, do verdadeiro drama humano. Se quisermos recolocar essa questão a partir de termos da história da filosofia, eu diria que, superando o equívoco da passividade, né, de um ser humano que simplesmente é afetado pelo mundo, da mediação, a ideia de que eu não tenho contato direto com o mundo, mas que eu sempre recorro ao mundo através de conceitos, de ideias, de sensações, e da própria ideia de imanência, né, de um certo colamento com o mundo. Se a gente superar todas as ideias que foram propagadas e defendidas por vários autores na história da filosofia, de pura passividade, de mediação incontornável, de uma imanência real, e fazemos isso graças a essa noção de intencionalidade que impõe alteridade, que impõe o outro, uma outridade a todos, né? Somos então capazes de recolocar a questão do sujeito para além de um subjetivismo, né? De uma primazia do sujeito, de achar que tudo é representação de um sujeito, e também do próprio solipsismo, né? Dessa ideia de que o sujeito está fechado em si e que pode ser levado a uma radicalidade tal a ponto de não podermos falar dos outros, nem mesmo do mundo. Nesse caso, quando a gente rompe para colocar essa questão para além do subjetivismo e do solipsismo, então nos deparamos com a justa questão humana nesse cômputo existencial. Nesse caso, me permitam ser mais incisivo, direto, inclusive para os que estão mais acostumados com o discurso sartriano, de aparecer uma certa repetição de argumentos. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: para se pensar a radicalidade da existência humana, é preciso recusar os modelos metafísicos até então utilizados. E como que eu resumiria o que é um modelo metafísico em torno do humano? É aquele que prende a noção de humano a uma natureza ou uma essência. E vocês podem me perguntar, mas qual é o problema de falar de uma natureza humana ou de uma essência humana? Não parece tão óbvio que nós temos uma natureza ou uma essência, algo específico, singular, que não possa ser superado? Porque Sartre implica com essas duas noções. Quer dizer, qual é o problema, qual é o empecilho que uma noção como de natureza humana, de essência humana, traz para a reflexão da condição humana? Bom, o problema é que quando pensamos o humano através de uma natureza ou de uma essência, necessariamente a gente entende como algo objetivo, como algo estável, como algo determinado. Como se eu pudesse falar do Joaquim, ou falar da Maria, ou do Fernando, e eu pudesse delimitar o que eles são e pudesse, então, dizer, descrevê-los plenamente. O que o Sartre vai colocar é que isso é inviável, porque isso, na verdade, é uma negação da condição humana. Nós somos um processo em curso, nós estamos em constante transformação, né? Se quisermos recorrer a uma noção muito conhecida da filosofia de Heráclito, mesmo para quem não estuda filosofia, né? É conhecida a afirmação de um aforismo do Heráclito, né? Que não se entra duas vezes no mesmo rio, porque
Nós não somos mais os mesmos, nem o rio permanece o mesmo. Então, cada vez que entramos no rio, somos outra pessoa e o rio é uma outra pessoa. De alguma forma, é nessa tradição que o Sartre coloca a questão. Ou seja, reduzir a algo objetivo, definido, estável, é ignorar boa parte da condição do humano, que é a transformação. O desafio do Sartre vai ser justamente falar sobre esse modo de ser humano que se dá no movimento. E aí vocês podem começar a entender o grande privilégio de recorrer à literatura, né? Que não se cristaliza em conceitos, que não se limita a uma argumentação lógica, mas que descreve cenas, que propõe situações, que apresenta dilemas, né? Então, nesse sentido, é preciso recusar essa postura metafísica de natureza e de essência, e de uma forma irônica, com isso, Sartre se aproxima de uma postura tipicamente nietzschiana, né? Ironicamente, porque Sartre não vê com bons olhos Nietzsche, né? Mas em alguns momentos ele se aproxima a despeito do seu desejo, que é essa denúncia que Nietzsche vai chamar de ilusão dos trasmundos, né? Uma noção muito curiosa de Nietzsche, que o Nietzsche diz que a gente sempre tem uma ilusão que existe algo por trás das coisas mais essencial do que aquilo que se apresenta, né? Sartre vai, através da fenomenologia, através da intencionalidade, dizer que as coisas todas estão expostas em ato, que tudo que existe, existe efetivamente, e devemos descrever, analisar, discutir, investigar justamente essa dimensão efetiva, essa dimensão de apresentação, né? E nesse sentido, é o privilégio do real, do efetivo, do mostrado. E acho que com isso também, o que não vai dar tempo de falarmos aqui, mas de alguma forma dá para entender o impacto na contemporaneidade, a nós contemporâneos, de um pensamento dessa natureza do Sartre, né? De falar daquilo que realmente está acontecendo. Nesse sentido, eu posso, aqui estou falando de Sartre, mas também, dentro da tradição filosófica, eu poderia encontrar reverberações desse movimento também em Heidegger, em Ser e Tempo, ou de Merleau-Ponty, na fenomenologia da percepção, né? Todos guardam entre si um patos fenomenológico, que tem como traço inicial uma ruptura com a tradição, tomando como eixo central essa ruptura da refundação da existência através de uma noção que vamos falar muito nas 15 aulas, que é a da relação. Se as coisas não se dão apartadas, se as coisas não se dão isoladas, então o desafio de um pensamento, de uma reflexão, é dar conta sempre de um conjunto de coisas, de uma relação. E é curioso porque, mesmo em um projeto metafísico que busca pensar universalmente o ser humano, né? Então, nesse sentido, ele ainda está tentando determinar o que é humano para poder replicá-lo universalmente, e, nesse sentido, o pensamento metafísico ele tenta silenciar esse escândalo, e eu não estou exagerando na palavra, é um escândalo dessa demanda que nunca é suprida, dessa constante transformação do sujeito. Mesmo o pensamento metafísico traz à tona
a contragosto, mas traz à tona essa sensação de desamparo, de um vazio que parece nunca se preencher, né? Que nós podemos perceber olhando para as nossas próprias histórias ou, por exemplo, muito evidente numa reflexão terapêutica sobre o humano, né? Mas para Sartre, antes desse desamparo, desse escândalo, desse vazio que não se cessa, ser um problema a ser superado, ele se apresenta como o que permeia os negócios humanos e que fará com que o estudo da existência se mostre como o solo sobre o qual nos lançamos constantemente no mundo. Então, ao contrário de uma tradição metafísica que vê o desamparo, que vê a indeterminação, que vê o vazio, que vê a negação como uma ameaça que deve ser rechaçada, Sartre se arrisca a pensar o humano a partir dessas dimensões, reconhecendo nelas, elas sim, traços fundamentais da condição humana. Nesse caso, a literatura de Sartre é um testemunho e não uma ilustração, ou seja, ela é uma vivência dessa visão de mundo em que a relação se coloca como espaço de vida e a existência como o par irrevogável da humanidade. Este é o fascínio e, ao mesmo tempo, é preciso reconhecer, o desespero impresso na obra dramatúrgica de Sartre, que nos mostram com uma transparência, diria eu, rude às vezes, as possibilidades infinitas do acontecimento humano. E com a literatura, temos o privilégio de um espaço em que a liberdade se mostra em ação, atuando em situação, em curso, tecida em conjunto com a realidade, com as adversidades mudando, com a contingência inevitável da vida. Não como uma ilustração, isso é absolutamente fundamental compreendermos. Não como um mero exemplo figurativo de uma teoria desenvolvida isoladamente. Definitivamente não. Mas como uma verdadeira encarnação. É a expressão que é usada por um grande comentador de Sartre, um grande filósofo já falecido brasileiro, chamado Gerd Bonheim. Essa é a ideia de encarnação, como uma contaminação mútua, como um enlace entre indivíduo e coletivo, entre singularidade e vida, entre projeto e cultura. Nesse sentido, retomando o trecho de Com a Morte na Alma, ser francês, essa experiência que Mathieu expressa naquela passagem, deixa de ser um conceito abstrato, natural, vazio, uma constituição teórica oriunda de uma ciência geopolítica e passa a se mostrar como um confronto com a realidade, como um resultado da vivência. Se é francês, em uma situação histórica, junto com os outros, sejam eles belgas, alemães ou ingleses, a ponto de sua real percepção da nacionalidade não passar pelo território, pela cultura, pelo imaginário, noções importantes, mas muitas vezes o território, a cultura e o imaginário são caminhos que nos levam mais a nos distanciar da vida. Mas, ao contrário, por uma alegoria fisiológica pelo corpo. Lembrando, Mathieu vai definir da seguinte forma: agora a França está deitada de costa e nos havemos.
Nós a vemos, desculpa. É justamente essa encarnação, essa corporificação, essa contaminação mútua, essa relação levada às últimas consequências, que é a força do recurso à literatura em Sartre. Não se trata de um mero palavrório, de um interminável rosário de conceitos que temos dificuldade, inclusive, de conectá-los à vida, mas, ao contrário, é uma costura de um tecido em que cada nó desse tecido constitui uma nova realidade, instauram um outro mundo, em que cada cisura abre caminho para outra realização. A literatura nem é um espelho da teoria, como se ela tivesse subordinada servilmente a ela, nem é a repulsa do pensamento, como se literatura não possuísse uma outra forma de pensar. Mas antes, a literatura é o fazer de um pensamento que não se opera por argumentação, mas está em diálogo constante com a razão, de seu jeito, a partir de um modo único de pensar. Quando falo aqui de uma necessidade dessa dimensão característica do ser humano, eu não me refiro às questões de subsistência, que são efetivamente, biologicamente necessárias, evidentemente por definirem como possível a vida. Quer dizer, se não nos alimentarmos, se não respirarmos, se não nos protegermos, não há vida. Quer dizer, há um caráter necessário na subsistência, mas não é dessa dimensão que eu estou querendo chamar a atenção aqui. Também não estou discutindo aqui um enredo social que é capaz de fomentar necessidades a partir de demandas coletivas, né? Para dar um exemplo bem pueril, mas muito percebido por nós, como a ideia de que se você não tem, por exemplo, uma conta numa rede social, em nossa sociedade você é privado de uma certa experiência de vida, né? Nesse sentido, Sartre vai trabalhar muito essa questão, né? E ele introduz, inclusive, uma expressão quase que literária para definir essa fabricação típica dos tempos capitalistas, que chega a nos desconcertar pela sua imagem terrível. Ele vai fazer isso numa obra dedicada ao escritor Flaubert, Gustave Flaubert, que se chama O Idiota da Família. Ele vai dizer que a nossa época ela é caracterizada por uma mineralização do homem pela humanização do mineral, né? Essa dimensão de que o humano passa a ser objeto e as coisas objetais passam a ter vida. Então, essa dimensão social, cultural, é de grande importância para Sartre. Mas, veja, não é ainda nesse nível que eu estou chamando a atenção aqui. A despeito dessas duas dimensões efetivas, importantes e fundamentais para o pensamento de Sartre, aqui eu gostaria de chamar a atenção, me referir a uma outra instância, não exatamente anterior cronologicamente, ou mais essencial, mas no sentido de um certo ponto de partida mais fundamental, qual seja a de uma preocupação ontológica, do modo de ser do humano. Portanto, inescapável, intransponível, mas, contudo, ainda assim longe de uma determinação, de uma fixidez, de uma objetalidade. A compreensão desse paradoxo, necessidade e contingência, ou, se preferirem, de uma demanda e de uma recusa, do desejo de algo que nunca me é fornecido, será absolutamente fundamental para alcançarmos
o drama humano, a esse enigma que parece se colocar sobre a condição humana. Se quisermos colocar esse paradoxo em termos existenciais, a configuração se daria da seguinte forma: é só a partir da finitude que a questão do sentido nos alcança. O que eu estou querendo dizer com isso? Enquanto seres correspondidos, onde tudo nos é dado, onde tudo corresponde à nossa expectativa, uma falsa sensação de pertencimento nos organiza. E assim, quando eu acho que tudo faz sentido, onde tudo opera uma lógica definida, eu posso me definir, por exemplo, a minha função social, né, professor, do meu lugar familiar, né, companheiro da minha mulher, da minha contingência geográfica, brasileiro, ou mesmo da minha perspectiva política, né, de uma pessoa de esquerda. Veja, o que eu estou chamando a atenção é que tudo isso são armadilhas conceituais que me iludem que eu sou efetivamente algo definido, né? Nesse sentido, o que o Sartre está fazendo é nos empurrando, nos provocando a sair dessa armadilha da determinação para, então, se colocar nessa abertura ao problema da condição humana, né? O que ocorre é que essa demanda por sentido faz com que eu expulse da existência a contingência que me antecede. E, nesse sentido, né, quando eu reduzo tudo a uma necessidade e não sou capaz de abarcar, de acolher a contingência, o que faz com isso é que eu crio uma ficção sobre a realidade. Eu me faço com que a realidade se silencie diante do meu olhar, né? Nesse sentido, eu passo a me ver como um produto da comunidade que eu nasci, da religião que me formei, da cidade onde eu cresci, da sociedade em que vivo, da língua e da cultura que eu habito. É verdade que tudo isso, a comunidade, a religião, a cidade, a sociedade, a língua, a cultura e tantos outros fatores me afetam, me atingem e me transformam. Mas me transformam, me abrem caminhos, né? Tudo isso que me forma e suporta as minhas ações também me escapa. Eu não os escolho efetivamente, né? Eu falo uma língua, português, que me antecede, mas que eu introduzo a ela uma certa dicção minha. Eu construo uma certa forma de me articular nela. Essa dimensão de um certo solo que me antecede, mas sobre o qual eu interfiro, eu o transformo, que interessa a Sartre. No fundo, o desafio do Sartre pode ser posto da seguinte forma: quando tomo a realidade como dada ao meu serviço, eu acabo reduzindo toda a existência à posse, a uma propriedade. E, como propriedade, eu me iludo que posso dispor dela como bem entender. De alguma forma, o problema pode ser posto dessa forma. Mas, para Sartre, basta que o acontecimento siga o seu caminho, e essa é a beleza da reflexão do Sartre, para que a contingência volte a se impor. E, nesse caso, aqui como uma pequena provocação, a maior das contingências é a morte, né? Eu chamaria isso de uma contingência necessária, né?
por assim dizer, já que ela, ela impõe a exigência de uma transformação. Sei que pode causar um espanto inicial tratar a morte como uma contingência, afinal, ela é incontornável. Ela parece muito mais afeita à necessidade, digamos assim, né? Mas o que eu quero chamar a atenção é que, para quem vive, só vive tendo um horizonte largo e inalcançável à frente. Não é possível verdadeiramente viver a morte. Viver esperando a morte não é morte, ainda é uma forma de viver. A morte é estranha à vida, tal qual o nascimento, de certa forma. Afinal, para quem existe, a vivência impõe uma sensação que parece não fazer menor sentido haver tempo onde ou eu não existia, ou eu não vá existir. É essa questão que a morte integra os negócios humanos como um modelo indefinível, seja pela data, seja pelo efeito que nos provoca. Sob essa perspectiva, toda ideia de propriedade, toda ideia da vida como propriedade esvanece. A contingência perpassa ela violentamente. Aqui eu gostaria de dar 2 exemplos, para que isso não fique muito confuso, já que a gente não tem muito tempo hoje para discutir isso, né? Ele é mais engraçado, mas que não deixa de conter na fala a verdade da morte, né? Dessa contingência enquanto para um vivo, né? Certa vez perguntaram para Jorge Luiz Borges, grande escritor argentino, no final de uma entrevista, fizeram aquela pergunta típica, né? Jorge Luiz Borges, quem é Jorge Luiz Borges? E Borges responde com uma dimensão cômica, ao mesmo tempo um caráter filosófico extremamente profundo. Ele diz: de mim nada conheço, me desconheço radicalmente. Afinal, a única coisa que verdadeiramente me interessa, eu não sei, que é o dia da minha morte. É curioso como Borges coloca a coisa, porque ele mostra efetivamente como a morte ela é estranha à vida, e por isso ela opera como se fosse sempre uma dimensão de contingência. Uma outra citação, essa, digamos assim, menos irônica, mas que causa um certo desconforto cômico também, é a famosa definição de Epicuro para a morte, né? Ele diz que não, ele dizia que não fazia o menor sentido se preocupar com a morte, porque enquanto você é vivo, a morte nada faz a você, ela não te alcança. E depois que você está morto, ela já não é mais uma ameaça, ela já não é mais uma questão. Então, assim, é nesse sentido que a morte explicita o grande equívoco, o grande absurdo de se tomar a vida como posse, como propriedade, extinguindo dela aquilo que é de mais essencial nela, que é esse processo, essa transformação, essa relação contínua. Em última análise, o que está em jogo é o projeto de ser, ou seja, uma incidência de abertura e resistência, de um apontar-se para algo que ainda não existe, um lançar-se sem acolhimento. Curiosamente, é em Nietzsche que encontramos a alegoria mais refinada para esse estado decisivo do humano, este momento presente em cada instante, em cada ação, que é a figura do equilibrista,
né, do dançarino de cordas, que Nietzsche vai trazer no início do livro Assim Falou Zaratustra. Então, que nós somos esse ser que está o tempo todo se equilibrando numa corda, e essa corda ela sempre está estendida sobre o abismo, sobre o nada, ou, para usar os conceitos que estamos recorrendo na conversa de hoje, do indeterminado. Então, o que eu estou querendo colocar é que essa trama entre necessidade e contingência, ou, dito em termos mais existenciais, de uma exigência de ser concomitante com um desamparo causado pela indeterminação do mundo, evidencia a condição ontológica do humano. Expõe de forma definitiva e clara aquilo que permanecia, enquanto visto por uma perspectiva metafísica, silenciado, quando ainda se buscava uma natureza, uma essência. Daí esse enigma humano, qual seja, sermos uma realização que não encontra termo algum em seu fazer. Ou, ainda assim, ou melhor, por isso mesmo, imprime ao mundo um sentido. Somos necessariamente uma presença contingente no mundo. Nossa condição nos impele a existir no mundo, de nos fazermos enquanto e somente enquanto projeto de ser na existência. Um constante realizar-se que nos rechaça, negando-nos a comunhão e a plenitude. Somos distâncias que não podem ser nem superadas, nem calculadas. Nunca seremos algo definível, nem previsível. No existencialismo, e veja como uma pequena passagem de uma obra literária vai nos abrindo essa discussão, e se tivéssemos aqui numa aula regular, a gente estaria discutindo os pormenores e cada um trazendo as suas questões e com isso enriquecendo o debate. É impressionante como isso expõe um jogo constitutivo entre negação e positividade, entre indivíduo e mundo, entre sentido e indeterminação. Tomadas essas noções teóricas sobre um viés prático, o que o pensamento de Sartre nos indica, o que a literatura de Sartre nos mostra, é que só existimos e sempre existimos sobre um fundo de mundo, onde só há liberdade, justiça, amor, violência, loucura, ternura ou ingratidão, quando vivenciados por uma pessoa, dentro de uma história pessoal, realizada sob uma cultura, presente em laços reais, pessoais, efetivos. O que eu quero dizer com isso? Ninguém ama abstratamente. Ninguém é livre, independente do outro. Ninguém sofre puramente. Enfim, ninguém existe isoladamente. Sartre vai, num texto dele de 39, sobre a noção de intencionalidade, que hoje eu falei muito brevemente, ele vai usar uma imagem muito bonita, que ele vai dizer que a intencionalidade nos recoloca a existência como o mundo dos artistas. E esse mundo dos artistas é bem interessante porque ele vai expor que a existência ela se dá tanto como encanto como horror, né? Então essa dimensão da multiplicidade do coletivo junto com o indivíduo que se dá como encanto e horror, como positividade e negatividade. E aí a gente vai ter muita coisa para discutir no curso sobre isso, né? Os impactos efetivos disso na história,
na condição humana, né? E dessa forma, nessa breve apresentação de hoje, para que vocês tenham um pouco da ideia do curso, né? Só que no curso ele é muito mais permeado por debates e discussões, a gente para o tempo todo para discutir, tirar dúvidas, né? Eu gostaria, para terminar, de regressar ao romance Com a Morte na Alma, no final da sua primeira parte, e assim, com essa rápida abertura que eu fiz aqui, a gente entender como Sartre coloca isso na existência. Compreender existencialmente o relato de Mathieu, longe de um mero jogo de palavras, buscando a beleza, um impacto literário, puramente ficcional, e vislumbrar no texto a relação profunda presente no existencialismo, de uma dimensão ética, né, de um aprender a se portar no mundo, da minha relação enquanto consigo mesmo, né, e junto com essa dimensão ética, uma dimensão política, a relação com o outro, de como cada vez que eu me relaciono com algo, eu constituo um certo mundo, né? Eu apresento uma ética e uma política vivencial, fundo de mundo, de uma história pessoal, expressão de uma vida singular e plural. No final da primeira parte, Sartre vai escrever, né, nas palavras de Sartre, o personagem Mathieu, e ele diz: aproximou-se do parapeito e pôs-se a atirar de pé. Era um enorme revide. Cada tiro vingava-o de um antigo escrúpulo. Um tiro em Lola, que não ousou roubar. Um tiro em Marcelle, que deveria ter largado. Um tiro em Odete, que ele não quis comer. Este para os livros que não ousei escrever. Este para as viagens que recusei. Este para todos os sujeitos em conjunto que tinha vontade de detestar e procurei compreender. Atirava e as leis voavam para o ar. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Pam! Neste safado não matarás. Pam! Neste hipócrita aí da frente. Atirava no homem, na virtude, no mundo. A liberdade é o terror. É isso, de alguma forma, que eu encerro a breve aula de hoje, mostrando como, apresentando, iniciando uma discussão, como em Sartre essa articulação da existência se dá numa relação entre indivíduo e mundo, entre ética e política, e como ela se apresenta como também uma exigência da qual a gente não supera, necessária, de mundo, de pertencimento, de acolhimento, mas, ao mesmo tempo, com uma contingência que nos rechaça o tempo todo e não nos permite uma comunhão, uma plenitude. E é justamente, digamos, desse descompasso existencial que a cultura se faz, que uma sociedade se constrói e que as relações se efetivam. É isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigado a presença de todos. Vou abrir para pergunta, mas antes de tudo, só agradecer a vocês e me coloco aqui à disposição para quem quiser perguntar ou dizer algo ou discordar, eu estou à disposição de vocês. Vou parar aqui a gravação.